Não quero ser mãe porque eu sou minimalista? Também. Mas hoje em dia a decisão de não ter filhos é considerada uma decisão muito inteligente e responsável. Essa visão ela tem ganhado uma força muito grande. O meu país, o Brasil, registrou o menor índice de gestações, se eu não me engano, menor índice de gestações. Esse ano, 2025, as mulheres estão querendo cada vez menos, né, gerar uma criança. E isso tem fatores emocionais, econômicos, globais, que envolvem até o clima. As pessoas têm medo do que pode se tornar o nosso mundo daqui a alguns anos. Será que o nosso mundo será habitável daqui a alguns anos? Tem várias questões. Mas pra mim, isso começou desde o dia que eu tive a minha primeira relação, que foi aos 16 anos. E desde lá eu tinha certeza. Eu me preparei para aquele momento porque eu não queria ser mãe. Então eu já fui sabendo todas as coisas que eu devia fazer para me prevenir. E hoje, aos meus 37 anos, isso não mudou dentro da minha cabeça. Eu continuo não querendo ter filhos, eu continuo não querendo ser mãe. E o fato de eu ter virado minimalista foi uma coisa assim que me ajudou mais ainda, porque eu tenho um estilo de vida bem diferente, restrito, regrado, que já tem ali, né, tudo organizadinho. E ser mãe, gerar uma criança e ter um filho mudaria toda essa dinâmica. E o que eu preservo, como por exemplo, tempo de silêncio, tempo de solitude, casa extremamente organizada, isso seria muito mais difícil. Eu deixaria de ter isso, porque quando você vira mãe, você não tem muito tempo livre, né, para si mesma, pelo menos durante um bom tempo da vida ali do seu filho. Você precisa estar 100%, 24 horas ali para ele. Então, assim, são coisas que eu não consigo abrir mão e não quero abrir mão, desde que eu me entendo, né, por adulta, por mulher, desde que eu coloquei na minha cabeça isso. Então, a princípio, pra mim, isso começou bem antes dos meus 16 anos, né? Quando eu tinha 13 anos, meu pai saiu de casa e foi viver um relacionamento com uma outra mulher que era bem jovem, igual a mim. Ela devia ter, sei lá, 3, 4 anos a mais do que eu na época. E aquilo quebrou algo dentro de mim. A minha relação já não era mais tão boa com meu pai. E a partir daí a gente começou a ver a situação terrível que era uma mãe sozinha com filhas, 3 filhas, inclusive a minha irmã mais nova era um bebê apenas, e ela tinha um mesinho de vida, e quanto era difícil, né, manter a casa, tudo só com a minha mãe. E aí eu comecei a assumir um papel muito importante, que era de cuidar das minhas irmãs enquanto minha mãe trabalhava. E foi um papel que foi jogado em mim, né, obrigatório a mim, né, não foi uma coisa assim que eu disse que eu queria, mas eu abracei e até hoje eu não me arrependo de nada. Eu amo as minhas irmãs como se fossem minhas filhas. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, abraçando essa dificuldade, né, vivendo aquela situação, e o quanto era uma responsabilidade grande cuidar de criança, porque eu cuidava real, dava banho, dava comida, levava na escola, ajudava com os deveres de casa, fazia tudo, trocava fralda. E aí eu pensei assim, nossa, eu não quero ser mãe. E aí eu comecei a estudar, né, comecei a priorizar a minha faculdade. Eu tive vários relacionamentos, mas eu nunca quis formar uma família, porque eu sempre tinha aquele medo do abandono, né, do parceiro ir embora a qualquer momento. E hoje em dia eu não tenho mais esse medo. Se a pessoa quiser ir embora, ela vai embora, ela pode ir, já vai tarde, porque eu tenho na minha mente que eu sou autossuficiente, que eu posso ser amada e que se a pessoa deixou de me amar, tudo bem. Antes eu ficava meio insegura e tudo, mas agora eu já não fico mais. E eu sei que se a pessoa for, eu vou ficar bem. Agora, se tiver um outro ser, uma criança, aí vai ser mais difícil a situação. Então, por isso, esse é um dos motivos por eu não querer. O segundo motivo para eu não querer ter filhos, que eu acho que é o motivo que muitas mulheres não querem hoje em dia, atualmente, terem filhos, é questões globais, né? Questão econômica, né? Essa dificuldade de a gente conseguir se manter. Às vezes a gente não consegue nem pra gente, a gente tem que estar, tipo, fazendo empréstimo, não tem tempo porque trabalha o dia inteiro. Questões, né, de ter um relacionamento ali bacana, seguro, que você se sinta, né,
confortável para eu gerar uma criança. Então, condições financeiras, um mundo, né, que vira e mexe, crises econômicas, doenças pandêmicas, um medo do que será da gente, né, com as possíveis guerras. Então, assim, é muito caótico pensar em gerar uma criança que vai viver nesse mundo que está um caos, né? Essa seria a segunda coisa. Terceira, na verdade, porque quando a gente chega na fase adulta, a gente tem que tomar uma decisão, né? Vai constituir uma família ou vai focar nos estudos? Porque para você fazer os dois ao mesmo tempo, os três, constituir uma família, focar nos estudos, trabalhar, você não vai fazer nenhum dos três bem feito. Vai ficar tudo mal feito, vai ficar ruim em alguma parte. Você consegue, porque eu conheço mulheres que conseguem, mas elas precisam de um apoio familiar, né? Porque para deixar a criança sozinha, não vai deixar sozinha, ou vai levar para a faculdade, ou vai levar para o trabalho, e a gente sabe que é muito caótico essa situação. A gente tem que abdicar de algumas coisas, e eu tô assim com o dedinho assim, porque como eu disse, eu sou professora. Não sei se eu disse nesse vídeo, mas eu já disse em outros vídeos que eu sou professora. E eu tava fazendo umas artes lá com minhas crianças e surgiu meu dedinho. E assim, o outro motivo tá também atrelado a isso, né? Eu sou professora, trabalho com crianças. E eu trabalho com crianças de uma comunidade pobre. Nem todas têm os amparos mínimos, gente. Mínimo, sabe? O mínimo de tomar um banho, de escovar um dente, de vir alimentada, da roupinha tá limpinha, da fardinha tá limpinha. A maioria, eu conto no dedo quais são as crianças que têm todo o apoio, que chegam ali perfeitas para você. Tomada banho, alimentada, tudo bonitinho, saudável, que chega ali preparada só para receber o conhecimento e consegue absorver. Mas a maioria são crianças que não têm o mínimo de amparo, porque vivem em situação muito triste. Por quê? Famílias desestruturadas, né? Nem o pai nem a mãe estão trabalhando, porque às vezes eles nem concluíram os estudos, assim, muito carentes, muito pobres, e aí começa a ficar debilitada, fica doente, fica fraca, não desenvolve, cognitivo não consegue fluir, né? Como é que uma criança está com fome vai conseguir estudar, vai conseguir absorver conhecimento? Então, assim, a gente enfrenta todo esse tipo de realidade. E hoje em dia tem um agravante maior, que é a grande incidência, assim, antigamente eu não via tanto, gente, eu tô vendo muito mais agora, de crianças com alguma questão, né, alguma deficiência cognitiva, motora, ou uma criança que é autista, ou uma criança que tem TDAH, TDA, né, tá muito forte isso nas escolas. A gente sabe que a lei diz que a gente tem que receber essa criança, que ela precisa fazer essa introdução na escola pública, porém a escola pública, na maioria das vezes, não tem recursos para receber essa criança, que é uma criança que necessita, né? Necessita de um apoio psicológico, e por ser muito carente, o pai nem a mãe consegue. Tem pai e mãe que vai atrás no SUS, né? Mas a gente sabe que o SUS é lotado, é demorado, e a maioria das vezes eles não resolvem a situação da criança, porque a gente sabe que tem vários níveis, né, de autismo, tem o TDA, tem o TDAH, tem milhões de coisas que eu não sei me aprofundar, porque eu não sou psicóloga, sou pedagoga e estou atuando como professora, mas a gente vive essa realidade. E os motivos que levam a criança a ter essas questões são variados, né? No momento da gestação, o pai que já era autista, ou algum uso de substâncias tóxicas, tudo isso pode ocasionar alguma questão na criança. Então, assim, eu fico também com medo, né? Eu já tenho uma idade avançada, não sei o que pode, né, gerar, se é genética, se é alimentação, se é... Uns estudos dizem que é alimentação, outros estudos dizem que é genética, então eu também tenho medo de ter uma criança nessa situação, porque eu vejo o sofrimento, a dificuldade e o quanto as mães de crianças atípicas sofrem para conseguir ter os direitos conquistados, né? Porque essas crianças têm direitos
para conseguir que o seu filho tenha uma consulta, para conseguir que seu filho tenha um acompanhamento terapêutico, para conseguir os remédios para o filho, para conseguir às vezes cuidar dessa criança, porque não é fácil, né? Quem tem uma criança atípica sabe o quanto que é trabalhoso, mexe com o psicológico, com o emocional de qualquer mulher. E a maioria das vezes essas mulheres são abandonadas porque o homem ele não consegue lidar com essas situações. É raro você ver um pai de uma criança atípica ali do lado da mãe, aguentando todos os percalços e as situações que envolvem, né, essa situação. Para mim é muito delicado falar sobre isso, porque são N situações, N formas de lidar, né, com isso. Tem pessoas assim que conseguem, né, mas assim, é uma vida que precisa ter uma organização, porque a criança faz acompanhamento terapêutico, aí faz acompanhamento fisioterapêutico, faz acompanhamento com fonoaudiólogo, tudo isso é gasto, é tempo, é ter organização, e eu não me sinto preparada para isso, eu não me sinto nem preparada para uma criança não atípica, muito menos para uma criança atípica. Então, assim, essa é uma das questões também muito fortes que me fazem não querer. E eu tava lendo que por que as mulheres esse ano teve a menor taxa de nascimentos no Brasil nos últimos 50 anos. Por quê? Porque elas têm também esse mesmo medo que eu tenho. Elas têm. Antes não era o meu medo, não era o medo que eu tinha, né? Eu tinha medo só pela questão de não querer ter trabalho com criança, porque eu já trabalho com criança, ou ter medo, assim, de o marido ir embora e me deixar com um monte de filho. Mas agora também tem essa questão, né, das questões das doenças que estão aparecendo, dessas questões de ser atípico ou não ser atípico, de questões financeiras que já eram uma questão, questões globais, questão de guerra. E eu fico até um pouco nervosa de falar, porque da última vez que eu falei que eu não queria ter filhos, as pessoas, algumas foram bem, assim, falaram assim que eu iria me arrepender, né? Ah, você vai se arrepender. Muitas pessoas falam isso pra mim, que é pra eu ter filhos, que eu vou me arrepender, que vai cuidar de mim na velhice. Mas eu sempre bato na tecla que a gente não pode colocar a responsabilidade do cuidado da nossa velhice nos nossos filhos. A gente não pode só ser mãe, botar uma criança no mundo com a esperança de que ele vai cuidar da gente na velhice. Isso é uma coisa horrível de se pensar. Ah, eu vou ter um filho porque eu preciso de alguém para cuidar de mim quando eu ficar velho. Você não tá tendo filho porque você quer, que é o seu sonho, que você tem amor. Não, é por um capricho seu, sabe? Só pra você não se sentir sozinho no futuro. E eu acho assim tão triste isso. E quando as pessoas me falam, tem que não sei o que, eu tento desconversar. Às vezes quando eu tô sem paciência, eu dou logo uns cortes, né? Porque eu sei de casos de mães que têm 8, 10 filhos e nenhum tá nem aí. Nenhum ajuda com nada, nenhum ampara, sabe? O idoso tá ali largado, jogado, e ninguém tá nem aí, nem filhos, nem netos, ninguém. Então assim, gente, isso pra mim não é um motivo pra me ter um filho, só porque eu vou ficar sozinha na velhice. Eu tô trabalhando pra me ter minha aposentadoria, e quando chegar na velhice, eu contrato alguém pra cuidar de mim. As minhas irmãs estão aí, eu tenho certeza que elas não me negariam cuidados, né? Se eu precisar. Mas se não for o caso, assim, eu tento cuidar do meu corpo, eu tento cuidar da minha saúde, eu tento ficar sempre bem e saudável, tanto meu mental, quanto meu psicológico, quanto meu físico, pra mim não tá dependendo de ninguém no futuro, né? E mesmo assim, isso não é garantia, né? Eu não vou me preocupar porque o meu filho vai cuidar de mim. Quem me garante que meu filho vai querer cuidar de mim? Quem me garante que meu filho não vai primeiro, né?
tem todos esses fatores. Mas tem pessoas que não entendem essas questões. Eu não julgo quem quer ter filho de jeito nenhum. Eu acho lindo. Eu acho lindo criança. Bebê eu acho lindo. Criancinhas assim, sabe? Eu acho lindo. Eu trabalho com criança. Eu tenho muita esperança assim no mundo por causa das crianças. Mas assim, eu não quero ter. Eu não me sinto preparada para ter. E não tenho vontade de ter. E muitas pessoas perguntam sobre o meu noivo, né? Sobre o meu futuro marido, se ele quer ter filhos. E eu já conversei com ele, falei pra ele sobre essa minha questão. Inclusive, no início do relacionamento, eu falei pra ele, olha, se você quiser ter filho, essa é a hora de você, né, procurar uma outra pessoa. Porque eu não quero e essa minha decisão não vai mudar. Nós estamos há 3 anos juntos. E ele diz também que não quer ter filhos. Isso pode mudar dentro dele, né? Isso pode mudar dentro dele. Mas aí ele tá livre pra ir ser pai, pra tomar a decisão que ele quiser na vida dele, mas por enquanto isso também não é uma coisa que ele queira, porque ele também sabe, ele tem essa mesma visão que eu tenho pra essas questões, né? Ele pensa do mesmo jeito, ele vê o mundo como tá do mesmo jeito. E eu não consigo passar credibilidade com essas mãos roxas de tinta. Gente, eu tentei tirar de todas as formas, não consigo. Eu já esfreguei álcool, eu passei detergente, eu passei outra tinta por cima e não consigo tirar. Bom, é isso, gente. Essa é a minha visão sobre essa questão de ter ou não ter filhos. Deixa aí nos comentários o que você pensa. Se você é mãe, deixa aí nos comentários. Se você tem uma criança, como é seu pensamento em relação à criança, para o futuro, para o mundo? Quais são as dificuldades que você mais tem? Me diz o que você acha da minha opinião, que eu vou adorar saber. E eu espero que esse vídeo ele não tenha tantas pessoas me dando hater como o último teve, que eu fiz há acho que 1 ano e meio atrás. Que as pessoas entendam, né, o que eu tô querendo dizer e entendam os meus motivos, mas também se não entender, eu não posso fazer nada, porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E é isso. Um beijo, obrigada por ter assistido até o final. Tchau.